Eu gostaria, então, de introduzir a próxima palestrante, né? Então, a professora Kyu Sun Lee, ela tem a sua graduação em Química pela Universidade de São Paulo, então lá no Instituto de Química da USP. Ela foi lá também na USP, no Instituto de Química, que ela fez o seu doutorado na área de bioquímica. Logo depois, ela fez um pós-doutorado no Instituto Ludwig de pesquisa aqui sobre o câncer, ainda aqui na cidade de São Paulo, e logo a seguir ela foi numa jornada de um pós-doutorado de alguns anos no National Institute of Allergy and Infectious Diseases, no Instituto, então, Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, do NIH, que é o National Institute of Health, nos Estados Unidos, e depois desse pós-doutorado, ela retornou ao Brasil, aonde ingressou, então, na carreira docente, e atualmente ela é professora associada do Departamento de Bioquímica, e, portanto, minha colega aqui no Campus São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e ela desenvolve, então, as suas atividades de ensino e de pesquisa. Na área de pesquisa, ela tem o seu trabalho centrado em bioquímica e biologia celular, molecular, envolvendo linhas de pesquisa de metabolismo do ferro no sistema nervoso central, metabolismo de peptídeos beta-amiloides e sinalização glutamatérgica. E mais recentemente, ela embarcou também em pesquisas na área de Covid-19, e ela tem um projeto onde eles estão associando fisiopatologia e aspectos psicobiológicos de profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à doença. Professora Kyu, já em nome do grupo, em nome da SRI, a gente agradece sua participação e passo a palavra. Boa noite a todos. Vocês estão enxergando o que eu estou projetando direitinho? Sim. Tá, então boa noite. Agradeço à professora Cristina pelo convite e pela apresentação, e também parabenizo a comissão que organizou este evento. Então, antes de eu falar sobre a minha experiência na graduação e um pouco sobre a Coreia, eu gostaria de contar sobre um pouco a minha história, né? Então, como apresentada, eu nasci na Coreia e estudei lá até a série que equivale à 7ª série do Ensino Fundamental 2 agora. E essa foto é a foto de formatura do Ensino Fundamental 1, onde eu ganhei o prêmio de assiduidade por não ter faltado nenhum dia e nem ter atrasado durante 6 anos de anos letivos, né? Mostrando, então, desde pequeno, a educação coreana prestigia e valoriza a autodisciplina e a dedicação dos alunos, né? E aqui no Brasil, então, comecei a cursar a 8ª série, e esse período de 8ª série até o ensino médio foi o período mais obscuro da minha vida, devido à dificuldade da língua e choque cultural mesmo, mas com o tempo consegui acostumar e adaptar, consegui ingressar no curso de Química da USP, e essa é a foto da minha formatura. Depois da minha graduação, fiz doutorado com a doutora Vilma sobre a biologia de proteína prion celular, e daqui a pouco eu conto porque eu escolhi estudar sobre a proteína prion celular. Então, falando primeiramente sobre o país onde eu nasci, né? Coreia do Sul é uma península relativamente pequena, localizada próximo à China e Japão. Por estar na região temperada, apesar de ser um país pequeno com cenário natural bastante homogêneo a toda a extensão do país, mas cada estação presenteia a população com essas imagens bem diferentes. Então, isso aqui são fotos de um campus da Universidade Sungkyunkwan, e pela referência dos prédios, vocês podem notar que é o mesmo local, e
E dependendo da estação, o cenário é completamente diferente, né? Então, a Coreia tem essa beleza natural. Além disso, Coreia é um país que cedia essas empresas internacionais como Samsung, LG, Hyundai e assim por diante. E mais recentemente, Coreia também está disseminando bastante as atividades culturais coreanas mesmo, né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, já ouviram a música Gangnam Style, né? E para os mais jovens, o grupo BTS está fazendo bastante sucesso. E também ouço bastante alunos e colegas falando que assiste dramas coreanos e a Parasita foi o filme que fez sucesso no ano passado também. Agora, em relação à educação, a Coreia acredita muito que educação é o meio para o desenvolvimento do país e melhoria da vida de cada indivíduo. Então, a Coreia é o país que tem, assim, índice de ensino superior completo mais alta, baseado nos dados de OECD. E esses são os principais universidades que está na lista de ranqueamento mundial, né? O Seoul National University sempre foi top, né? Desde que eu entendi que existia a universidade, Seoul National University sempre foi top. E o KAIST é o mais novo e é um instituto de ciência e tecnologia. E esse Songyungwan University é a universidade mais antiga da Coreia, acho que foi instituído no século XIV, mais ou menos. E essa universidade que está aqui no quarto lugar da Universidade de Coreia é a universidade onde meu sogro estudou. E como que ingressa, então, nas universidades coreanas? Existem duas maneiras. A primeira maneira vocês podem fazer exame nacional, aplicado no meado de novembro, e aí, após a divulgação do desempenho dos resultados, de acordo com o desempenho de cada um, eles podem se inscrever nas universidades ou nos cursos adequados para o desempenho, e aí depois é admitido, depois de comparação dos resultados dos alunos que inscreveram, os que estão na lista superior são admitidos. Mas cada universidade também tem a autonomia de selecionar os alunos num período que antecede o período de exame nacional. E essa seleção pode ser feita de acordo com o desempenho escolar, não só as notas, mas atividades extracurriculares e os prêmios que cada aluno ganhou, né? Ou também as universidades podem aplicar exame de dissertação, e esse método é bastante usado nos cursos de área humanas, né? E se alunos apresentarem uma habilidade específica de, tipo, tocar um instrumento musical ou tem um dom artístico diferenciado, daí também pode entrar nas universidades dessa forma. E também tem casos especiais que aplica aos filhos das famílias que moram na área rural ou os filhos das famílias que moraram no exterior por muito tempo. E essa categoria também, então, aplica aos estudantes internacionais. E o formato de disciplina e sistema de avaliação na Coreia é muito parecido com o sistema de pós-graduação daqui. Então, não tem matriz curricular bem definida, e aí, durante 4 anos de graduação, os alunos têm que cumprir de 120 a 140 créditos, dependendo da universidade e cursos, né? E aí, esses créditos têm que estar distribuídos nas modalidades de conhecimento geral, específico e eletivo, sendo que para cada modalidade e para cada curso, existem disciplinas obrigatórias.
Então, isso aqui eu retirei a tabela retirada da regulamentação da Universidade de Seul, mostrando vários cursos e quantos créditos que tem que cumprir em conhecimento geral e conhecimento específico. Assim como a professora Esther falou, no conhecimento específico, se alunos conseguirem cumprir os créditos em disciplinas relacionadas a outros cursos, o aluno pode formar com dois diplomas diferentes. E em relação à avaliação, funciona como a avaliação daqui, né? Então, alunos são avaliados pelas provas e pelos trabalhos, e aí a avaliação pode ser absoluta, ou seja, o professor avalia os trabalhos de acordo com o critério que o professor estabeleceu. Mas, muitas vezes, a avaliação pode ser relativa. Então, se você entregar o mesmo trabalho, e aí, dependendo como foi a qualidade do trabalho das suas colegas, você pode receber notas maiores ou menores. E aí, por isso, por causa desse tipo de avaliação, isso torna os alunos mais competitivos, né? E em relação ao custo, se a gente considerar que 1.000 won, que é a moeda coreana, equivale mais ou menos $1 americano, então a gente pode ver que o custo anual das universidades variam de 6.000 a 9.000 dólares, né? Então, mais ou menos 35 mil reais anual. E em relação à moradia, isso também pode variar muito dependendo da cidade e forma de moradia, mas pode considerar em relação a $100 por semestre, se fosse república estudantil, ou 600, que seria um caso mais caro, se fosse um quarto mobiliado. Aí, em relação à adaptação ao idioma, aqui eu resolvi mostrar um poema de Pushkin em coreano e em português. Como vocês podem ver, é uma língua totalmente diferente, né? Usa alfabetos diferentes, e não só isso, sintaxe é diferente. Então, se a gente traduzir só essa primeira linha, isso aqui significa vida, isso aqui significa você, e isso aqui significa enganar. E esse C aqui fica como sufixo. Então, dependendo do sufixo que você coloca em cada palavra, o sentido da frase pode mudar. Então, resumindo, é uma língua muito diferente, e então, para mim, essa adaptação foi bastante difícil e, eu diria até traumatizante. E aí, relacionado com essa dificuldade da adaptação ao idioma, eu tenho uma lembrança marcante na graduação, né? Então, no terceiro ano da minha graduação, eu resolvi participar do Amigo Secreto, e aí as pessoas que estavam organizando o evento começou a passar uma lista onde a gente tinha que escrever o que a gente gostaria de ganhar. Na época, eu achava que camiseta era palavra masculino e blusa era palavra feminina de camiseta, porque na Coreia não tem essa palavra feminina, masculina, artigo feminino, masculino. Então, isso para mim era muito difícil, e aí, na época, eu achava que era blusa, era palavra feminina de camiseta, e mini de tamanho P, porque sou baixinha. Aí eu escrevi mini blusa na lista, e toda vez que passava a lista na sala de aula, assim, alguém sempre fazia uma brincadeira. Que o quê? Mini blusa? Eu não estava entendendo por que essa reação, né? Aí só depois que eu aprendi que mini blusa, na verdade, não é camiseta pequena, mas sim é um outro tipo de blusa mais ousada, né? E aí, enfim, essa é a blusa que eu ganhei nesse Amigo Secreto. E outra lembrança que eu tenho marcante, assim, da minha graduação, foi as aulas de biologia molecular dada pela professora Bianca Zingales. Eu gostava muito, assim, das aulas delas, mas a aula que eu lembro até hoje muito vividamente é a aula de descoberta de código genético. Então, na época da minha graduação, ainda não tinha esse PowerPoint, projetor, essas coisas. Então, ela desenhava todas essas coisas de laboratório
olhos na lousa, e ela contava de uma forma que parecia que eu estava participando deste experimento. Então, eu gostava muito dessas aulas, e aí ela finalizou essa disciplina, na última aula, ela convidou um aluno de iniciação científica que trabalhava com a doutora Vilma, que é a minha orientadora de doutorado, e ele trabalhava sobre prion, e nesse seminário ele dizia que a conversão da proteína prion celular para a forma infecciosa que causa doenças neurodegenerativas não estava escrito no gene que codifica a proteína prion celular, como eu aprendi durante o semestre inteiro. Então, eu fiquei muito curiosa sobre essa proteína, e aí por isso que eu fui procurar a doutora Vilma, onde fiz a iniciação científica, e aí iniciei a minha carreira acadêmica lá. Em relação ao que eu importaria de outras universidades, né, eu importaria essa atividade extracurricular chamada Tonari. Tonari pode ser traduzida em português como uma associação das pessoas que trabalham com a mesma finalidade dentro de uma cerca. Então, essa atividade é organizada, executada totalmente pelas iniciativas dos alunos, sem intervenção das universidades e dos professores. E aí, cada Tonari, que pode ser interdepartamental ou departamental, ou interuniversidade, eles desenvolvem atividades desde ajudar a área rural, ou confeccionar roupas, ou banda musical, ou atividades de percussão e dança típica coreana, e podem fazer teatro, são muitas atividades. E eu acho que esse tipo de atividade é muito bom, primeiro porque estimula a autonomia dos alunos, e segundo porque cria a oportunidade de conhecer pessoas fora do seu curso ou da sua universidade, e também eu acho que torna a graduação mais lúdica, do que só tem que estudar, sabe? Então, é uma das atividades que eu importaria, e o que eu levaria da Unifesp para outras universidades, principalmente para a Coreia, essa atividade CUJA, que é um cursinho pré-vestibular para alunos do ensino médio, para ajudar a melhorar o conhecimento e poder entrar nas universidades públicas, né? Então, como eu falei, muitas vezes a avaliação da Coreia é feita de forma comparativa, e por isso as famílias desembolsam muito recurso para aulas particulares. Só que os alunos de família de renda baixa não teriam essas oportunidades, né? Então, se tivesse uma atividade dessa nas universidades, isso poderia beneficiar muito as famílias de baixa renda. E outra coisa que eu também gosto muito da Unifesp é essa relação horizontal entre os professores e alunos. Acho que muitos de vocês devem saber que cultura oriental é sempre muito mais vertical, né? E aí os professores têm muito mais autoridade, essas coisas. Mas eu acho, particularmente, essa relação horizontal muito mais construtivo. E não só isso, acho que essa relação vertical dá uma pressão de que os professores têm que ser perfeitos e não pode errar em nada. Então, por isso que eu gosto mais, assim, essa relação horizontal, professor e aluno construindo junto o conhecimento. E, por último, o que eu acho relevante é de acordo com a minha experiência, né? Então, na minha época, quando eu vim para o Brasil em ano 89, ainda não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, essas coisas. E a única maneira de eu comunicar com meus amigos era através das cartas, e com o tempo isso não foi acontecendo, e perdi as amizades
da Coreia. E aqui no Brasil, eu senti muito intimidada pela essa diferença de culturas. Toda vez alguém tinha que me explicar o que significava aquela piada, porque eu tinha que rir naquele momento. E tudo isso me intimidou muito, apesar de que eu concordo com a professora Esther que os brasileiros são muito carinhosos e aceitam muito bem os estrangeiros, mas por eu não sentir confortável, eu não soube cuidar essas amizades que eu tive, então, na graduação. No ensino médio, eu não consegui fazer amizade nenhum. E agora, depois de muito tempo, às vezes eu sinto um pouco melancólica por não ter essa história. Então, se vocês que estão assistindo, que é de graduação, eu sugiro que valorize e cuide das amizades que vocês estão tendo agora. Então, era isso que eu tinha para falar e agradeço a atenção de todos.